Irmãos, você acredita que tem pessoas que ainda pensam, tem pessoas que ainda acreditam que igreja é uma instituição religiosa com uma placa denominacional? É incrível, mas é incrível mesmo, como que as pessoas são enganadas, gente. E eu fico olhando a facilidade que os líderes religiosos têm para enganar as pessoas. Gente, a Bíblia não está aí. Gente, a Bíblia é um livro acessível a todas as pessoas. Claro que aqui se excetua as pessoas que não sabem ler. É importante a gente observar que o papel de muitos líderes religiosos é justamente pegar essas pessoas desavisadas e conseguir fazer uma lavagem cerebral nessas pessoas e induzir as pessoas ao erro. Por que que muita gente que eu digo crente, que ainda não aprenderam a adorar a Deus em espírito e em verdade? Por quê? Porque as palavras de Jesus para a mulher samaritana, ali em João, no capítulo 4, parece que ela ficou no esquecimento. Parece que essa palavra, ela nem está registrada na Bíblia. Mas por quê? Porque os líderes religiosos, principalmente aqueles mal intencionados, eles só leem para o povo Moisés, o Velho Testamento, Torá, a Escritura, que é a Velha Aliança, porque é mais fácil manipular as pessoas pregando sobre Davi, pregando sobre Josué, pregando sobre Moisés, pregando sobre os profetas. É quase impossível pregar o Novo Testamento e falando realmente do que aconteceu na cruz e pós-cruz o juízo. Parece que os líderes religiosos, eles entenderam que você falar sobre a cruz e falar sobre o juízo e com isso falar sobre o evangelho eterno, parece que os líderes descobriram que isso aí funcionaria como uma carta de alforria. E o que seria uma carta de alforria para os crentes nos dias de hoje? Seria a liberdade. Seria o entendimento de que ninguém precisaria mais frequentar um templo religioso com o nome de igreja para que o seu nome pudesse vir reconhecido como filho de Deus no Espírito. Os pastores, os líderes religiosos. Eu participei recentemente de um funeral de uma prima minha que faleceu, e o pastor que ele celebrou a cerimônia ali do culto, do velório, o culto fúnebre, ele falou que a minha prima partiu e que em breve nós vamos nos encontrar no céu. Aonde que está isso na Bíblia? Eu pergunto. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Tem algum lugar na Bíblia que fala isso? Não. Mas ele disse. Mas ele disse e as pessoas acreditam. Por quê? Por que as pessoas acreditam? De tanto ouvir outras pessoas falarem. Mas as pessoas acreditam não é porque está na Bíblia, é porque de
tanto as pessoas repetir esta palavra, as pessoas acabam acreditando que está escrito, mas não está escrito. Agora nós temos que observar uma coisa, queridos. Só existe um meio, só existe uma forma de você realmente descobrir as verdades bíblicas. E qual é? Você valorizando os escritos bíblicos e você analisando tudo o que os nossos irmãos do Evangelho Eterno, os nossos irmãos, eu vou citar aqui Graça, eu vou citar Graça. Tem muitos irmãos da Graça que entenderam a graça, mas não entenderam ainda que o período da graça terminou. Eu disse o período da graça. Eu não disse a graça. Eu disse que o período da graça terminou. Ah, mas você pode citar na Bíblia onde que está escrito que o período da graça terminou? Sim, queridos. Quem pregou o Evangelho da Graça? Paulo, não foi? Não foi Paulo? E antes de Paulo morrer, o que ele diz ali em 2 Timóteo, capítulo 4? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, o que Paulo disse em Colossenses, no capítulo 1, versículo 23? Que o Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão, ao qual foi confiado a ele pregou em todo mundo, para todas as pessoas daquela época. O que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, o versículo 17 e 18? Que todo mundo de então, da época dele, tinha ouvido falar do Evangelho que a ele foi confiado. O período da graça terminou quando Paulo disse essas palavras. E qual foi o período do juízo de Deus? O juízo, ele começou quando a grande tribulação, havia um alvoroço que a Bíblia chama de rumores de guerra, e iria vir guerras e rumores de guerras. Mas o ápice do juízo de Deus, do ano 70, foi quando o templo ruiu. O juízo não poderia acontecer, início, meio e fim, sem que o templo em Jerusalém viesse abaixo. Por quê? Porque o templo em Jerusalém era o representante máximo da lei. E aquele templo tinha que cair, porque tinha que cumprir Mateus capítulo 24, onde Jesus disse a seus discípulos que tudo aquilo, a beleza, a suntuosidade daquele templo não iria ficar em pé, ia cair e não ia restar pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E aconteceu. Então você deve prestar atenção, meus queridos. Você deve prestar muita atenção, porque quando você encontra na Bíblia as verdades da palavra, aí você bota na sua cabeça que ninguém precisa buscar a Deus em um templo físico, dizendo ou chamando aquilo de igreja. Por quê? Porque Deus, ele está dentro de nós. Quando alguém diz assim, o mais importante para você é quem? Aí alguém diz, é Deus. Não, Deus, na sua essência, ele já está dentro de nós. Nós precisamos de Deus. Deus, como que eu preciso de Deus se ele está dentro de mim? Ele é que manda na minha vida. É ele que manda no meu pensamento. Ele manda nos meus afazeres, como filho dele no espírito. Agora, por que tem gente que fala assim, eu não preciso de Deus, eu não acredito em Deus? Você tem que examinar capítulo 8 de Romanos, que a Bíblia fala que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus dentro dele. E você sabia que na morte é justamente esse Espírito de Deus que está dentro de nós que volta para a eternidade?
Mas não é espírito com E minúsculo, não. É o espírito com E maiúsculo. Tá bom, meu querido? Ouça a palavra de Deus. Atenda ao clamor do Evangelho eterno e você viverá feliz para sempre. Tá bom? Deus te abençoe. Amém.